Programa Terra e Negócios. E este ano, a Lei do Agro sofreu algumas alterações. Conheça quais foram no Semeando Direito. Bom dia a todos. Este é o quadro Semeando Direito, um quadro realizado em parceria com o programa Terra e Negócios e o grupo de pesquisa em Direito Empresarial da Universidade Federal de Mato Grosso. Dentre os temas que estamos tratando, a gente escolheu hoje uma temática envolvendo a questão da Lei 11.101 de 2005, que é a lei que trata da recuperação de empresas, da recuperação judicial ou extrajudicial de empresas. Como boa parte dos senhores envolvidos na tarefa do agronegócio já sabem, esta lei possibilita uma série de benefícios para que a atividade empresarial possa se sobreerguer diante da ocorrência de dificuldades financeiras, diante da ocorrência de crise econômico-financeira. Não obstante, a atividade rural passou por alguns questionamentos em relação à aplicabilidade ou não desta lei ao produtor rural pessoa física. Os produtores rurais organizados como pessoas jurídicas sempre tiveram a possibilidade de requerer a recuperação da atividade desenvolvida por meio da Lei 11.101 de 2005. Porém, os agricultores, pessoas físicas, aqueles que exercem sua atividade agrícola sem estarem organizados como uma pessoa jurídica, sempre tiveram algumas restrições por alguns tribunais do país para poderem sobreerguer sua atividade, para poderem enfrentar a crise econômica financeira com a utilização, com a aplicação da Lei da Recuperação de Empresas extrajudicial ou judicial. Nos últimos tempos, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça acabou por entender ser aplicável o regime de recuperação de empresas aos produtores rurais, pessoas físicas, mesmo que não estivessem registrados como empresários, organizados como pessoas jurídicas empresárias há mais de 2 anos. Ou seja, houve uma flexibilização, uma adequação na interpretação da norma, entendendo que os produtores rurais que exercem a sua atividade, ainda que como produtores rurais, pessoas físicas, podem também buscar a recuperação, buscar enfrentar a crise econômico-financeira por meio de alguns benefícios que a Lei 11.101 de 2005 lhe proporciona. A reação a essa possibilidade de entendimento ao STJ está sendo praticamente imediata com a modificação de alguns institutos jurídicos. Nós tivemos recentemente a entrada em vigor da Lei 13.986 de 2020, que é a chamada Lei do Agro. Esta lei, no seu artigo 10, parágrafo 4º, trata sobre a não aplicabilidade da recuperação judicial nas hipóteses em que o produtor rural tenha constituído o chamado patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação nada mais é do que a segregação de parte do imóvel rural ou da sua integralidade, como bem desejar o produtor rural, para que sejam constituídos sobre este patrimônio garantias em favor dos credores que financiam a atividade agrícola. A Lei 13.986 de 2020 fala expressamente que a constituição de garantia por CPR, nos casos em que a CPR estará incidindo sobre o patrimônio de afetação, que nesta hipótese não há a incidência da recuperação judicial. Ou seja, a garantia por CPR instituída no patrimônio de afetação não estará abrangida pela recuperação judicial que eventualmente o produtor venha a requerer. Não obstante esta inclusão da Lei do Agro, há também uma nova perspectiva para disciplinar essa questão. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei, que é o projeto de lei 1397 de 2020. E este projeto de lei traz uma alteração específica na Lei 11.101 de 2005. Qual é a proposta de alteração? A proposta é deixar evidente que a Lei de Recuperação de Empresas não se aplicará
para os créditos que estejam garantidos por CPR, ainda que não seja no patrimônio de afetação, para os créditos que sejam decorrentes de compra e venda futura de produtos agrícolas. O que nos chama a atenção é o fato de que, com essas duas alterações, certamente o resultado da Lei de Recuperação de Empresas para o produtor rural ficará bastante mitigada, tendo em vista que o grande volume de créditos que são tomados pelos produtores são garantidos por cédula de produto rural, que são o instrumento mais utilizado pelo mercado para poder otorgar crédito aos produtores. Chamamos a atenção para essas duas alterações justamente como uma reação à possibilidade do produtor rural requerer a sua recuperação judicial. Esta reação terá que ser bem analisada pelos produtores, bem analisada pelo sistema financeiro, para saber se a aplicabilidade dessas restrições da recuperação judicial às operações garantidas por patrimônio de afetação e por CPR, se serão benéficas para ambas as partes da relação creditícia. Muitas vezes se coloca o benefício imaginando que isso será favorável ao credor, mas isso pode trazer uma séria reação, uma séria causa de prejuízo ao devedor. Esperamos que os agentes integrados na cadeia produtiva e os órgãos de representação dos produtores, bem como dos órgãos de crédito, possam dialogar sobre essas alterações e chegar a um bom termo sobre a sua aplicabilidade, os seus benefícios aos produtores rurais, uma vez que, como já dito, isso traz uma mitigação aos benefícios da recuperação judicial aos produtores rurais. Esse era o tema de hoje, agradecemos a atenção e pedimos a todos que nos enviem suas sugestões, as suas dúvidas e suas críticas, para que possamos dialogar com todos os senhores que estão nos assistindo. Muito obrigado. Programa Terra e Negócios.